E aí galera, sejam bem-vindos ao Eu Leio Gibi, meu nome é João e o vídeo de hoje é um vídeo para nós conversarmos um pouco a respeito do preço dos gibis, principalmente de encadernados nos últimos anos aqui no Brasil. E últimos anos entendo por bons anos mesmo, mais especificamente do ano de 2002 para cá, para nós entendermos algumas questões de desdobramentos de preço e de desenvolvimento também disso daí, para entendermos um elemento importante de que encadernado, por exemplo, nunca foi barato. Na verdade, no Brasil, literatura em si nunca foi barato, né? Então é bom a gente entender isso e conversar um pouquinho sobre isso hoje, nesse vídeo de curiosidades, justamente para que nós saibamos meio que pesar as coisas a partir daquilo que nós estamos vivendo no momento atual, onde nós temos visto, né, muitas reclamações dos preços, afirmações inclusive de aumentos abusivos, não só isso, campanhas para que seja diminuído o volume de quadrinhos em forma de capa dura, para que seja dado uma prioridade maior em capa cartonada, e quando não, também, se possível, assim se espera, né, porque é um certo clamor também de muitos, né, para que os quadrinhos sejam oferecidos em mais de um formato, por exemplo, em capa dura, como também em capa cartonada, justamente para que seja um pouco mais acessível e coisas assim. Mas vamos tentar então nos situar um pouco sobre as coisas. Eu vou me delimitar na maior parte do vídeo a Panini, tá? Porque a Panini é quem publica Marvel e DC e também tem o maior volume aí de publicações no Brasil, né? E o preço dela sempre vai ser a referência para qualquer outros preços, inclusive, né, porque é onde a gente põe em peso de comparação. Bom, em janeiro de 2002 a Panini começou a publicar os quadrinhos aqui no Brasil e trouxe então as mensais da Marvel, né, pegando ali da editora Abril, que era na verdade, a Panini já era detentora dos direitos, né, mas autorizava a editora Abril a fazer a publicação, e ela então assumiu de vez as publicações no Brasil. Isso no ano de 2002, em janeiro mais especificamente. Posteriormente, a DC também acabou sobre a batuta aí da Panini nas publicações. Bom, as mensais da Panini, elas tinham um formato maior, tinham papel LWC, uma capa assim cartonada, né, já, e saía ao preço de R$ 6,90 e tinha 100 páginas. Então, formato maior, capa cartonada, papel LWC, 100 páginas, R$ 6,90, né? O que era um preço bem abaixo daquilo que estava sendo publicado até então lá na série Premium da editora Abril. Durante 19 edições esse preço foi trabalhado e esse formato. A partir da edição 20, por exemplo, de X-Men, Homem-Aranha, houve uma redução no tamanho, embora manteve-se a qualidade do papel no miolo, houve uma redução de tamanho e os quadrinhos baixaram para R$ 6. A partir então disso daí, houve alguns reajustes e no ano de 2005, mais precisamente, os quadrinhos passaram então ao preço de R$ 6,90 a partir de 6 de janeiro de 2005. Entretanto, algumas mudanças foram acontecendo nesse período, né? Esse papel LWC no formato maior foi para o formato americano, o papel LWC saiu de jogada e o papel Pisa Bright, que é aquele papel jornal, é quem passou a vigorar nas publicações mensais da Panini. Isso já dá pra gente dar uma situada nas coisas. Por quê? Porque daí a Panini começou então a publicar encadernados. Encadernados especificamente o quê? Daquilo que eram consideradas fases clássicas de determinados personagens. Como, por exemplo, o Homem-Aranha, o Poderoso Thor, o Quarteto Fantástico. Quando não também, né, a mesma versão, né, ou a mesma ideia de publicação também para o lado da DC. Sendo assim, tá, para a gente também dar uma situada nas coisas, o que acontece? Os maiores clássicos do Homem-Aranha número 1 foi publicado no ano de 2002. Tá? Essa publicação especificamente tinha 196 páginas e saiu na época ao preço de R$ 18,90. Tá? Então tinha lá capa cartão, papel LWC, 196 páginas ao preço de R$ 18,90. E aí você fala assim para mim, bons tempos, hein, João?
Bons tempos, olha só, 196 páginas, R$18,90, um preço justo, um preço bom para um quadrinho assim nesse formato. Só, minha gente, que na época, em 2002, tá, o salário mínimo era de R$200. Então, se você tem um gibi, tá, na época, que custa R$18,90 e o salário mínimo é de R$200, isso é quase 10% do salário mínimo. Ou seja, é caro pra caramba, tá? É caro pra caramba. Ah, mas, gente, é muito caro. R$200 um salário mínimo, você vai pagar 20 quase num gibi? É muito caro. Na época isso é muito caro. E o que que acontece? Isso foi um elemento que continuou pesando, isso não diminuiu, tá, em termos de peso. Por quê? Porque o preço era muito salgado, a coisa era muito difícil. Tanto é que os maiores clássicos do Demolidor, o volume 1 e também o dos X-Men, né, vieram a custaram R$12,90. Eles eram um pouquinho mais finos e o salário mínimo na época, quando saiu esse encadernado, era de R$240. R$12,90 para um salário mínimo de 240 também era um negócio caro, sabe? Ah, mas por quê? Porque a gente tem que pegar a coisa mais ou menos no proporcional, porque a galera não ganhava lá o maior salário do mundo, como até hoje não ganha, e acho que nunca vai ganhar no Brasil por causa das nossas políticas e tudo mais, as coisas do jeito que são desenvolvidas no nosso país. Então, era caro pra caramba. Tanto foi caro pra caramba que esse projeto caiu por terra, tá? Não existe mais os maiores clássicos, né? Você não se publica mais. Tanto é que onde aparece os maiores clássicos dos X-Men, do Poderoso Thor, isso e aquilo, isso sai em preços bem caros, porque o pessoal explora, joga uns preços absurdos em cima, porque são materiais esgotados, que depois de muito tempo o pessoal começou a ir atrás por causa também de fatores econômicos que favoreciam a compra de quadrinhos, né? Então, a gente está aí num período saindo encadernado na época que é muito pesado. Eu me lembro, por exemplo, quando em 2008, quando foi publicado os maiores clássicos do Incrível Hulk número 1, cara, deu o que fazer para eu comprar. Sabe? Deu o que fazer para eu comprar, por quê? Porque era um quadro, eu achava muito caro, tá? Mas, João, não tem mais, João, gente, era caro porque eu pegava o tanto que eu ganhava os meus gastos do mês e olhava para um preço daquele de gibi e falava assim, ficou difícil, né? Tanto é que uma das publicações da Panini que chamava a atenção e que também fracassou nesse sentido foi a Biblioteca Histórica Marvel. Por quê? Porque aí eram gibis de capa dura. E aí sim, capa dura era um negócio que brilhava, né, o olho da galera quando se pensava numa coisa dessa. E as publicações começaram então, obviamente, a surgir. E quando saiu a Biblioteca Histórica Marvel, por exemplo, isso foi em 2007, o quadrinho custava custava R$53, capa dura, papel cochê, com 256 páginas. Né? Então, olha só, um quadrinho aí com 256 páginas, capa dura, papel cochê, 53 conto. 2007, salário mínimo, 380. Caro pra caramba. Tá? Era muito caro, muito caro. Tanto é que quando saiu a do Hulk, também em 2008, né? Eu me lembro que foi R$42 e, rapaz, eu achei caríssimo aquilo. Tanto é que eu só consegui graças à Liga HQ que existia na época, e eu consegui juntar bônus para abater quase todo o preço do gibi e eu poder ter a coleção histórica Marvel, a Biblioteca Histórica Marvel do Hulk, justamente por causa disso. Era muito caro, R$42 num gibi de capa dura. Em 2008, como também 53 conto em 2007, também era um valor caro. Tanto é que acabou não vendendo tanto e, consequentemente, isso caiu por terra por causa dessas questões. Ou seja, o preço é um negócio fundamental na hora de você pensar em comprar alguma coisa, porque você vai pôr em paralelo o seu ganho, né? E o seu ganho vai determinar o que você pode e o que você não pode fazer. Mas aí aconteceu um negócio interessante. E que negócio interessante? Uma coisinha chamada Editora Salvati. Por quê? Porque a Salvati veio com tudo em abril de 2013. E o que ela trouxe em abril de 2013? A coleção de capa preta, né? A coleção de graphic novels, né?
que a gente chama de coleção de capa preta, e vem com um gibizão de de encapadura papel bom a R$ 9,90 no primeiro volume, R$ 19,90 no segundo volume e a partir do terceiro volume a R$ 29,90. Gente, na época isso foi um boom no negócio, né? O pessoal ficou alucinado e teve um barulho gigantesco na internet por conta dessa publicação. E eu vou fazer coleção daqui, eu vou fazer coleção de lá e não sei o que. Tinha aquela lombada e tudo mais e virou um troço esse negócio por causa disso daí. Por quê? Porque tinha um formato bacana e tinha um preço acessível que na soma geral dos 60 volumes ia ficar caro pra caramba do mesmo jeito, mas era um preço acessível por fascículo no caso, né? E isso também contribuía muito com o momento econômico do Brasil, porque a gente conseguia ter aí um poder de compra um pouco maior na época, que por sua vez o salário mínimo era de R$ 678. E isso dava uma ajudada boa nas coisas, tanto é que graças a essa iniciativa da Salvat, a Panini veio com um monte de publicações também em capa dura. Já estava rolando o Marvel Deluxe, né? Mas os formatos mais menores, tipo essas mensais que eles começaram a encadernar, como a dos Vingadores, a do Thor, Visão, que é uma coisa já atual, né? Miss Marvel, enfim, que vários desses produtos, o Aquaman, a Mulher Maravilha, né? Vários desses produtos começaram a sair com um preço bem convidativo em capa dura. Justamente por quê? Porque o momento econômico favorecia, os caras começaram, principalmente a Panini, a imprimir vários materiais no exterior, que isso também dava uma baixada de preço, uma série de fatores que aliou-se o preço que necessariamente não era tão barato, tá? Mas o nosso poder de compra era maior. A consequência disso é que a gente consumia mais, né? Não só isso, foi aí também que hoje a gente usa o termo lombadeiro, né? Que os caras que só querem saber de lombada, não querem saber de história e não sei o quê. Só que eu tenho umas críticas a respeito dessas coisas que boa parte disso é culpa nossa. Tá? Boa parte disso é culpa nossa. Mas por quê? Porque a gente começou então a desenvolver um discurso em cima da Panini, tipo, tem que publicar isso em capa dura, não sei o que em capa dura, não sei mais o que em capa dura, não sei mais o que em capa dura. E agora a gente está com uma história de, então, tem que ser capa cartonada, capa cartonada, capa cartonada. Mas por quê? Justamente por causa da mudança de elementos econômicos que mexeu pesado no bolso da gente. Ou seja, quando a Salvat desponta dessa maneira, e o número de publicações também da Panini se expande, e o número de publicações em capa dura também, a gente fica aceso em cima. Por quê? Porque o preço estava ali possível e aquilo que a gente conseguia também, por causa de um poder de compra maior, estava dando um acesso maior da gente nessas publicações. A isso combinou-se a Saraiva e também a Amazon, onde essas promoções caindo para 40%, isso e aquilo, compra 4 GB, o mais barato sai de graça, não sei mais o que, cupom, blá 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 blá, fez a gente sair comprando o gibi de uma forma, inclusive, desordenada. Por quê? Porque estava propício a se fazer isso, né? Estava propício a se fazer isso, até a coisa mudar por completo dentro do nosso país, né? A gente entrou numa crise violenta, um monte de gente perdeu emprego, um monte de coisa subiu de preço e, consequentemente, nesse ano, principalmente 2018, que é onde a gente mais tem reclamado, o que acabou acontecendo? Esses preços foram todos reajustados. E se você der um pulo no passado, ficou mais ou menos parelho ao que era antigamente. Exatamente, e é por isso que está tão mais complicado da gente comprar os gibis hoje, porque esses preços foram reajustados e foram reajustados numa proporção alta, só que acabou ficando meio parelho com aquilo que era no passado. Que passado? O passado lá distante, não esse passado glorioso, onde a gente saiu consumindo as tortilhas direito, pedindo gibi de capa dura aos montes. Hoje, como a gente está querendo um produto mais barato, muitos reclamam e pedem que diminua o volume de publicações em capa dura, justamente para que seja uma coisa mais favorecível para a gente, ou que favoreça, né, na verdade, a gente, a partir das capas cartonadas. Só que mesmo assim, esse negócio necessariamente não é barato, queridos. Um exemplo disso é que se você
achar o primeiro volume dos encadernados do Demolidor do Mark Waid, que é capa cartonada. Esse gibi, na época, e eu até anotei por aqui para a gente dar uma olhada, tá? Esse gibi tinha 148 páginas em 2013, tá? Demolidor do Mark Waid. Preço R$18,90. R$18,90. O último volume do Demolidor, que agora é escrito pelo, está sendo publicado aqui, é escrito pelo Charles Soule, tá? Ele tem 132 páginas, tá? Ou seja, não é mais 148 do volume, o número de páginas lá fora diminuiu, consequentemente diminuiu aqui. Caiu o número de páginas, R$20,90. É a média de preço hoje, tá? Desses quadrinhos. Não só isso, Astro City você vai pagar 30 conto, não paga menos que isso. Gibis aí de 212 páginas da linha Vertigo estão por volta de R$30. Ou seja, foi reajustado. Foi reajustado, continuará sendo reajustado dependendo das coisas que acontecerem nos próximos meses e coisa desse tipo. E a gente faz o que, João? O que a gente faz? A gente faz o que fazia antigamente. Se desdobra, corta uma coisa ou outra ali aqui, sei lá, para a gente poder comprar um gibi ou outro, porque naquele volume que a gente chegou a ter um costume de comprar, tá? E a gente se acostumou com isso, até dar essa oscilada violenta no bolso da gente também, né? Por quê? Porque você sabe que você está pagando mais caro nas outras coisas que dizem respeito à sua vida, né? Então a gente está tirando mais dinheiro do bolso e está entrando muito menos dinheiro no bolso da gente. Então esses quadrinhos, eles acabaram também encarecendo de uma forma que deixou a gente irritado, porque a gente também não consegue mais consumir naquela proporção. Ao mesmo tempo, requer da gente, né, uma reavaliação de consumo para a gente saber o que vai fazer e consumir as coisas de uma forma mais racional, com os pés mais fincados no chão, minha gente, né? Porque os preços hoje são esses. Os encadernados da Salvat, que eram isso e aquilo, com preço mega acessível de R$29,90, hoje eles custam 42 conto, né? Na verdade, R$42,90, né? Arredondando, R$43. De 29 para 43 é um aumento expressivo dentro do período. Então, no fundo, não é só a Panini, né? Tem aí uma série de fatores e de editoras fazendo isso, que faz a gente cair também numa realidade de que no nosso país, literatura nunca foi barato, nunca foi uma coisa acessível, embora devesse ser. Né? Embora devesse ser. Eu acho que deveria ser, acho. Eu acho que deveria ser mais barato, acho. Sabe? Acho. O que a gente vai fazer? Consome o que dá. Faz corte nas suas compras de quadrinho. Foi o que eu fiz, entendeu? Eu tinha um valor, por causa de aumento de despesa ou dos valores das despesas, eu cortei uma porcentagem do que eu tinha para gastar em gibi. Tá? Hoje eu estou gastando menos e do jeito que está indo, eu vou ter que fazer um segundo corte para ficar menos ainda, para eu continuar comprando sem atingir outras áreas de necessidade na minha casa. Por quê? Porque essa é a toada que nós estamos vivendo, queiramos ou não. Com isso, o que acaba acontecendo? Os preços hoje são esses. Esses preços, eu duvido que esses preços vão voltar atrás, tá? E só cabe a gente consumir de uma forma o mais racional possível, entendendo que nunca foi barato. Tá? E várias vezes esses preços foram reajustados, tá? Em mudança de formato. E isso é uma coisa que tem acontecido com frequência, na verdade. Né? Diminuiu o número de páginas, as 100 páginas custava R$ 6,90. Aí diminuiu para 76 páginas, 84 páginas, se não me falha a memória, para custar R$ 7,20. Ô gente, acorda. Né? Isso foi reajuste. O gibi de R$19,90 está custando ainda R$19,90. Mas ele tinha 148 páginas, agora tem 130, sabe? Essa é a questão. E não é só com gibi. Tá? Uma barra de chocolate tinha 200 gramas. Tá? Custava R$ 7, R$ 8. Hoje custa R$ 7, R$ 8 uma barra de chocolate de 100 gramas. Os caras, não só com quadrinho, mas com quase tudo que a gente consome, os caras estão diminuindo o tamanho das coisas e mantendo preço e ainda assim corrigindo, justamente para que a gente ou pensa que a gente é bobo, né?
e não perceba que isso é reajuste, sabe? Só que quando acontece isso, muitas vezes a gente não reclama, e não reclama por quê? Porque lá o seu 10ão que você pode pôr aqui naquilo, você ainda está podendo pôr, embora você esteja comprando menos daquilo, sem se tocar que está comprando menos às vezes. Então dá uma olhada na sua coleção, olha os preços de capa, o volume de páginas, e dá uma olhada só. Sempre teve reajuste, só que agora pesou bastante, pesou de uma vez, e isso deixou a gente bravo. Mas barato? Nunca foi. Barato? Nunca foi. Isso é fato, né? Então eu acho que a gente tem que se reeducar, a gente tem que repensar o que está fazendo, também para oferecer uma resposta enquanto gente que consome quadrinho para as editoras, né? Gente que consome quadrinho para as editoras. Não estou aqui falando de tiragem, não estou aqui, não sei como é que é as coisas lá dentro das editoras, como é que eles combinam um contrato, não sei de nada disso. Estou passando para vocês dados de preço, de como era, como é, e que, tal qual lá no passado o formatinho também não era barato, né? Não era barato, os encadernados hoje não são. E se eu for pegar uma referência muito clara hoje, né, para acabar o vídeo, quando a Panini começou a publicar as mensais, uma mensal de 100 páginas custava R$ 6,90. Hoje, uma mensal de 100 páginas, tá? As mesmas 100 páginas, em papel LWC, capa revista, custa R$ 15,90. R$ 15,90, 100 páginas. Fala pra mim que é barato. R$ 15,90 por 100 páginas. Não, não é num gibi mensal, né? Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dê uma força para o canal a crescer e conte aí para os seus amigos a respeito do Eu Leio Gibi. No mais, deixe sua opinião também a respeito desse assunto aí nos comentários e vamos conversar um pouco a respeito disso, porque a opinião de vocês é sempre muito importante. Eu vou ficando por aqui. Um abraço forte em todo mundo. Fui!